Hoje, vamos explorar o contexto de guerra entre o Hamas e Israel, uma situação complexa que envolve fatores políticos, históricos, geográficos e religiosos. O que é o Hamas? O Hamas é uma organização palestina fundada em 1987, que tem tanto aspectos políticos quanto militares. Ela surgiu como um movimento de resistência à ocupação israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas afinal, o que é esse local? A faixa de Gaza é uma faixa estreita no Mediterrâneo que faz fronteira com Israel e o Egito. Constantemente alvo de disputas e confrontos, é um território que possui 25% do tamanho geográfico da cidade de São Paulo. Não é reconhecido como país ou estado e tem uma população maior que muitas capitais brasileiras e condições de vida abaixo da linha da pobreza. Enquanto que a Cisjordânia é uma região que fica entre Jerusalém, reivindicada por palestinos e israelenses, e a Jordânia, onde vivem mais de 3 milhões de habitantes e está localizada no leste de Israel. Outro dos territórios motivo de disputa e guerras frequentes entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas, a Cisjordânia é a maior das áreas dos palestinos. São quase 6 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho do Distrito Federal. Sua localização não possui acesso ao mar Mediterrâneo, mas é banhado pelas águas do Mar Morto e é cercado de assentamentos israelenses, apesar de ter quase 86% da população palestina, conforme relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, em 2021. Ambas as áreas são territórios disputados entre Israel e os palestinos, com grande parte da população palestina vivendo nessas regiões. O Hamas é considerado uma organização terrorista por vários países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, devido às suas atividades militares, que incluem ataques com foguetes contra Israel. O conflito se intensificou devido às demandas do Hamas por um Estado palestino independente e ao reconhecimento de Israel. Por outro lado, Israel alega o direito à autodefesa e à segurança dos seus cidadãos, o que levou a operações militares em Gaza e conflitos armados. A guerra entre o Hamas e Israel é um conflito de longa data que ocorre na região do Oriente Médio, principalmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Para entender essa guerra, é fundamental conhecer os principais fatores que a moldam. Fatores históricos. A raiz deste conflito entre Israel e Palestina remonta ao início do século XX, quando a Palestina estava sob domínio do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido um mandato sobre a Palestina. No entanto, a imigração judaica para a região e a criação do Estado de Israel em 1948 resultaram em um conflito entre a população judaica e a árabe, que habitava a região por gerações. Motivos do conflito: a disputa territorial, as reivindicações nacionais de ambos os lados, o status de Jerusalém, controle de territórios, direitos dos refugiados palestinos, fatores de segurança, a criação de um Estado palestino independente e o reconhecimento de Israel são algumas das questões centrais deste cenário. Fatores políticos: a questão política é um dos principais impulsionadores do conflito, onde Israel é apoiado principalmente pelos Estados Unidos e conta com o apoio de algumas nações ocidentais. Por outro lado, os palestinos, incluindo o Hamas, recebem apoio de vários países árabes e muçulmanos, como o Irã e o Catar. Fatores geográficos: a localização geográfica da Palestina, com Israel a oeste e países árabes circundantes, cria um ambiente tenso. A faixa de Gaza é uma faixa estreita densamente povoada que faz fronteira com o Egito ao sul e com Israel a leste e ao norte. Isso se torna um ponto focal do conflito, com a população civil frequentemente presa no meio. Fatores religiosos: a religião também desempenha um papel importante. Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 religiões principais: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A disputa sobre o controle de locais religiosos e o acesso a eles acrescenta uma dimensão religiosa ao conflito. Análise do conflito: o conflito é complexo e tem sofrimento causado para ambos os lados, com consequências devastadoras para a população civil. Os esforços de mediação internacional ocorreram ao longo dos anos,
mas a resolução do conflito continua desafiadora devido às profundas divisões e desconfiança entre as partes. Perspectivas futuras. O futuro da região é incerto, mas a busca por uma solução de importação e rigidez continua. Isso envolverá negociações, compromissos e esforços diplomáticos. As soluções podem incluir a criação de um Estado palestino independente, fronteiras definidas, garantias de segurança para Israel e a resolução de questões religiosas sensíveis em Jerusalém. Em resumo, o conflito entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza, juntamente com o conflito maior entre Israel e os palestinos, é um problema complexo com profundas raízes históricas, políticas, geográficas e religiosas. A busca por uma solução de paz é essencial para a estabilidade da região e o bem-estar de sua população. Mas e você, curioso? Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até mais.